Olá, pessoal! Sejam muitos bem-vindos. Espero que todos estejam bem na medida do possível. Estamos de volta aí para aprendermos um pouquinho mais dos nossos temas de recursos humanos. Uma disciplina nova, uma disciplina de tiro curto, tá? São 4 aulas, 4 temas para nós abordarmos e hoje nós vamos para o tema 1. Os meus contatos permanecem os mesmos aqui. Precisando é só chamar, como sempre, estamos aí disponíveis, tá? E vamos iniciar a nossa aula. O tema da nossa aula é comunicação assertiva, da nossa disciplina de mediação de conflitos e negociação. Nós vamos aprender algumas situações, algumas negociações aí de comunicação assertiva para que possa ser de alta valia, de grande valia para a carreira de vocês. Muito bem, pessoal. Como o nosso tema é comunicação assertiva, eu quero primeiro conceituar aí e trazer algumas definições. Vamos separar aí o que é comunicação e o que é assertividade. Primeiro, a comunicação, segundo Dublin, é uma palavra derivada do latim comunicare, cujo significado é tornar comum, partilhar, repartir, associar, trocar opiniões, conferenciar. Ou seja, peguem essas palavrinhas aí que a gente pode começar a entender o que é comunicação. Então, a comunicação é partilhar, repartir, associar, trocar opiniões. Então, pessoal, um exemplo, eu estou dando a aula para vocês aqui, eu estou se comunicando com vocês. Então, eu estou partilhando do conhecimento, estou repartindo ideias, eu estou trocando opiniões com vocês, tá? Então, a comunicação, ela é basicamente nesse sentido, é tornar comum alguma ideia, algo que eu estou comunicando. Então, eu estou aqui passando para vocês o conhecimento, mostrando, comunicando o que é comunicação, o que é assertividade. Então, eu estou trazendo da melhor maneira possível para que este tema, este comunicado desta aula se torne comum, ou seja, para que vocês entendam o que é, tá? Então, a comunicação ela começa basicamente nesse sentido, quando nós vamos conceituá-la. E também o significado de comunicação é a reação obtida, ou seja, qual vai ser a reação quando eu obter essa comunicação, quando eu ouvi-la, quando eu recebê-la. Então, ela é a reação obtida e é impossível a gente não se comunicar, tá? Alguma mensagem é sempre transmitida, mesmo quando nós não dizemos nada ou ficamos parados. Então, pessoal, se eu estou aqui na frente de vocês aí no vídeo, estou aqui parado, sem dizer nada, alguma coisa eu vou passar para vocês, seja a minha expressão facial, seja o meu corpo, os meus gestos, eu vou me comunicar de alguma forma. Então é impossível nós não se comunicarmos. Então, de alguma forma, nós sempre vamos transmitir algo, tá? Mesmo quando nós estamos parados. Então, a gente vê muitas expressões de pessoas que estão paradas e remete a alguma coisa. Então, a comunicação ela é mais nesse sentido. E aí, o que é assertividade? Tá? A assertividade é a capacidade de expressão aberta e objetiva. Ou seja, para mim, para que eu tenha uma melhor assertividade, eu preciso ter uma expressão aberta, uma expressão objetiva. Então, para mim ter uma maior assertividade em comunicar algo, eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser claro, eu tenho que ter uma expressão aberta, uma expressão que seja de entendimento para todos, para aqueles que estão ouvindo a minha mensagem, o meu comunicado, que seja. E também é importante nós dizermos que a assertividade, as pessoas não nascem com essa aptidão. Ela pode ser
treinada, ou seja, talvez você pense, poxa, eu não sou tão assertivo na minha maneira de se expressar, de se comunicar, de repassar algum recado, talvez eu não sou assertivo na minha maneira de passar um e-mail, de fazer algum relatório para as outras pessoas. Você pensa, poxa, eu não tenho essa assertividade, a minha comunicação não é assertiva. Mas você pode treiná-la, você pode desenvolvê-la. Então, a assertividade você pode desenvolvê-la. E nós vamos ver ao longo da aula que nós temos algumas técnicas, algumas dicas aí para que nós tenhamos uma comunicação assertiva no âmbito profissional, no nosso dia a dia, e aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, conceituando tudo isso, o que é a comunicação assertiva? A comunicação assertiva é aquela que consegue passar as informações com clareza, dinâmica e respeito, obtendo o retorno esperado. Ou seja, eu só vou ter uma comunicação assertiva se eu passar as informações com clareza, como nós vamos ver ao longo da aula. E não é só com clareza, mas com respeito, com dinâmica. Então, eu vou passar algum recado. Então, eu vou ser claro, eu vou ser objetivo, eu vou ser dinâmico ao eu passar essa informação para as pessoas. Então, nós vemos que quando você tem uma comunicação assertiva, você tem que ter o retorno esperado. Eu passei um recado para alguém. Então, qual é o retorno esperado? É que esse alguém entenda o que eu transmiti, que não fique com dúvidas, seja um comunicado por e-mail, seja por uma expressão verbal, e aí a gente vai desencadeando aí várias situações de se comunicar, mas o retorno esperado é com que essa pessoa entenda. Tá? Então a comunicação assertiva é aquela que consegue passar as informações com clareza, tá bom? E aí, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é algo curioso e é algo legal para a gente entender um pouquinho sobre essa comunicação assertiva, tá? Veja que o camarada está dentro do veículo aí, tá? E ele fala para a pessoa que está lá fora: avisa a hora que bater. Ele está manobrando o veículo, estacionando, e aí o rapaz que está lá fora só dá um joinha, ou seja, já se comunicou aí, ele não falou nada. Lembra que eu falei que nós se comunicamos até mesmo parados? Então o rapaz só deu um joia. E aí o camarada dentro do veículo manobrando, e de repente o veículo se choca com o outro, e o rapaz que está lá fora, que ia avisar a hora que bater, ele olha para o relógio e fala para o rapaz, 10h45. Ou seja, percebem que aqui não houve uma comunicação assertiva nessa imagem? E você consegue começar a perceber que se nós não temos uma comunicação assertiva, nós teremos grandes problemas. E ainda mais na nossa carreira profissional. Se nós não temos uma comunicação assertiva, teremos grandes problemas. Aqui o camarada que estava dentro do veículo teve um prejuízo enorme. Por quê? Ele não teve uma comunicação assertiva. Vocês concordam? Muito bem, pessoal. Continuando aqui, a gente vê que, conforme Kunt 2003, a comunicação ela pode ser dividida em 4 níveis, e nós vamos ver esses 4 níveis que a comunicação pode ser dividida. O primeiro nível é o nível intrapessoal, que é relacionada ao que acontece dentro de cada indivíduo quando ele recebe, processa e administra as informações, ou seja, a comunicação intrapessoal, ela é dividida aí, o primeiro nível intrapessoal, que está relacionado entre eu e eu mesmo aqui, certo? Entre o que acontece dentro do indivíduo quando ele recebe, quando ele processa e administra as informações. Então, esse é o primeiro ponto. Intrapessoal é a relação entre eu e eu mesmo, os meus sentimentos, o que acontece aqui dentro de mim, tá?
Um outro ponto é a comunicação que pode ser dividida em nível interpessoal, diferente do intrapessoal, que é entre eu e eu mesmo. O interpessoal é relacionado ao que acontece entre dois ou mais indivíduos quando interagem entre si. Nós vemos a imagem aí, isso é uma imagem de uma comunicação interpessoal, onde está acontecendo aí a relação entre dois ou mais indivíduos. O terceiro ponto que a comunicação pode ser dividida é o nível organizacional, que trata das redes de relacionamentos internos, quanto à organização como ambiente externo, ou seja, é a maneira da organização se comunicar para os seus clientes. Então, por exemplo, a organização é uma organização que fabrica produtos de beleza. Como que essa organização vai se comunicar com os seus clientes? Então, é a comunicação entre a organização e um ambiente externo, de certa forma. É a maneira da organização se comunicar. Nós temos um outro nível aí, que é o tecnológico, que é relacionado aos mecanismos de comunicação, de como é produzido, armazenado, trazido e transmitido, traduzido e transmitido. E aí esse nível tecnológico, a gente vê aí a tecnologia, a internet, as redes sociais, que é uma maneira eficaz hoje em dia para as empresas se comunicarem. Então, aí a gente vê que a comunicação ela pode ser dividida em 4 níveis. Intrapessoal, que é entre eu e eu mesmo. Interpessoal, quando acontece a relação entre dois ou mais indivíduos. Organizacional é a maneira da organização se comunicar com o seu público. E o tecnológico, e aí a gente vê a tecnologia e a internet, as redes sociais, tá? Um outro ponto que eu quero falar aqui para vocês, de nós termos uma comunicação assertiva, é a questão do marketing pessoal, alinhado com a comunicação assertiva. Ou seja, o que é o marketing pessoal? O marketing pessoal é a promoção pessoal, é como eu vou me promover para as pessoas, para a organização, para os meus chefes, para os meus subordinados. Ou seja, o marketing pessoal, ele é um passaporte para o sucesso. E aí, quando a gente fala em marketing pessoal e também profissional, a gente vê que a imagem, ela importa de qualquer forma. Quando nós temos uma boa imagem, uma boa impressão, nós fazemos um marketing pessoal nosso, legal, ele pode ser um passaporte para o nosso sucesso. Ou seja, se a gente tiver um marketing pessoal bem ajustado, bem alinhado, nós vamos aí ter uma técnica alinhada à competência comportamental e emocional. O que é a competência comportamental? É o comportamento e a atitude do indivíduo, do colaborador na organização. E aí a gente também vê a competência emocional, que é a maneira de você se expressar, tá? De você expressar os seus sentimentos, então expressar as suas emoções. Então, se eu tenho um marketing pessoal ligado a isso tudo, as minhas competências comportamental, a minha competência emocional, eu vou ter uma comunicação assertiva. E aí também ter uma ótima relação interpessoal, que é o que nós já falamos aí há pouco, que é a relação interpessoal entre dois ou mais indivíduos, tá? Para que eu tenha uma comunicação assertiva. Ou seja, é importante, resumindo tudo isso, que nós tenhamos um marketing pessoal, que é a nossa promoção pessoal, bem ajustada. A nossa maneira de se promover diz muito, tá? Então a questão, a vestimenta, a minha maneira de se comportar, as minhas expressões, a minha maneira corporal ali de se comportar diante de uma situação, diante de um pessoal, diante do meu chefe, diante do grupo que me rodeia ali na organização. Isso diz muito sobre a gente,
tá? Então, é fundamental que nós estejamos com o nosso marketing pessoal bem ajustado, principalmente na área organizacional, para que nós tenhamos uma comunicação assertiva, tá? Isso diz muito ainda para termos uma ótima comunicação assertiva, ok? Vamos continuar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir me perguntando. Se vocês falem, professor, não entendi um pouco desse assunto, nós vamos esclarecendo ao longo da aula, é só perguntarem, tá bom? Um outro ponto que eu quero falar para vocês é a questão de alguns pontos que podem facilitar o processo inicial de interação social. E muitas vezes nós talvez nos perguntamos o que é a interação social. A interação social é o relacionamento, as relações sociais que nós temos. Então, como que nós podemos facilitar esse processo de nós nos relacionarmos com as pessoas, com os grupos de trabalho, com os funcionários em si? Como que eu posso ter uma facilidade de me comunicar de forma assertiva? Nós vamos ver alguns pontos. Primeiro ponto é saber ouvir, tá? Isso é fundamental, porque quando nós conseguimos ouvir mais do que falarmos, nós podemos extrair coisas e situações boas perante a isso. Vários tipos de pessoas, de empregados, de funcionários, têm a sua característica, né? Cada um tem a sua característica. E de repente você é uma pessoa que você fala mais, talvez você precise ouvir mais, né? Para nós termos uma comunicação assertiva, geralmente nós devemos ouvir mais, reunir características para nos tornar bem-sucedido. E alinhado ao saber ouvir, nós devemos também ter a técnica da audição ativa ou a técnica da escuta ativa. Né? O que é essa técnica da escuta ativa? Obviamente, você vai ouvir mais, certo? E você vai pegar oportunidades daquilo que você ouvir. Então, essa técnica da audição ativa, da escuta ativa, geralmente é relacionada mais em reuniões que você participa, em feedbacks que você recebe, que você vai ouvir mais e vai extrair as coisas que falarem, os pontos negativos seus, os pontos de melhorias, e você não vai já se expressar, falar, não, você vai ouvir e vai falar, poxa, o que eu posso extrair daqui? O que eu posso tornar como uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de melhoria? Então, para que a gente possa ter um processo de interação social, para ter uma comunicação assertiva, eu preciso saber ouvir mais e ter a técnica da audição ativa ou escutativa. Eu vou escutar e vou gerar oportunidades de negócio ali para essa situação. Uma outra questão é a autoestima, né? Você sempre trabalhar de olho nos resultados para crescer no mundo corporativo. Então, isso tem a ver de você sempre estar ali, né, buscando situações, sempre estar de olho em situações de melhoria para o seu crescimento no ramo corporativo. E o empreendedor serial, que é você criar novos negócios, né? O que isso tudo tem a ver com a comunicação assertiva? Isso tem a ver que a intenção é que você, quando você conseguir ouvir mais, conseguir ter essa técnica de você ouvir e extrair coisas boas, de você ter uma autoestima, de sempre olhar os resultados para o seu crescimento profissional, de criar novos negócios, de ter essa ideia, fatalmente você vai começar a ter uma comunicação assertiva. Você vai começar a interagir mais com as pessoas que estão ao seu redor, porque você não vai ser aquela pessoa que só sabe falar e nunca escuta, né? E você também deve dosar isso de você
às vezes, não só ouvir, mas ter o momento certo de falar. Nós vamos ver um pouquinho isso mais para frente, mas essas são algumas técnicas. E aí a gente vai ver no próximo slide que Mendes ele disse que existem alguns pontos que servem de pilar para o plano de ação comportamental. E aí nós vamos ver alguns planos, esse plano que Mendes ele descreveu de uma ação comportamental. Nós vamos ver que nós temos algumas técnicas, algumas táticas aí para que a gente tenha uma ação comportamental bem sucedida, ou seja, uma comunicação assertiva. E aí a gente vai ver agora esse plano de ação comportamental. A proposta aí, a primeira, é tomar a decisão de vencer as dificuldades típicas de quem se apresenta em público. Pessoal, muitas pessoas têm medo de falar em público, muitas pessoas eu sei que ficam tímidas, têm vergonha, mas ao longo das aulas, dos cursos que vocês forem fazendo, de trabalhos em grupos, vocês vão ver que no ambiente corporativo, se vocês querem galgar posições de liderança, posições maiores, vocês vão ver que vocês precisam se expressar. E geralmente, geralmente precisam se expressar em público, e isso acaba sendo um bloqueio enorme para certas pessoas. E eu entendo isso. Mas aí, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar a decisão de vencer essa dificuldade. Então, primeira coisa, eu preciso decidir que eu vou perder esse medo, tá? O segundo ponto é reconhecer e identificar suas barreiras. Ou seja, peraí, quais são as minhas barreiras? De repente, a minha barreira de se comunicar é que eu não tenho uma boa escrita. Eu não escrevo muito bem. Eu escrevo geralmente errado, ou eu falo errado. Eu reconheço que eu tenho essa dificuldade. Eu reconheço que eu não sei falar em público, ou reconheço que eu falo demais. Eu reconheço que eu sou tímido e falo de menos. Então, a outra situação para que você tenha esse plano de ação comportamental para ter uma comunicação assertiva é reconhecer e identificar as suas barreiras. Quais são as suas barreiras? E aí você tem que identificar isso e reconhecê-las. Depois, procurar enfrentar os sentimentos corajosamente. Ou seja, eu reconheci que eu tenho essa barreira, que eu tenho esse medo, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou procurar enfrentar corajosamente. Eu vou perder esse medo de falar em público. Eu vou perder esse medo da escrita, de escrever mal. Vou pensar em situações. Ou seja, você vai enfrentar corajosamente esse problema, tá? De uma maneira tranquila, de uma maneira que não te afete. Uma outra situação é deixar a mente solta e registrar todos os sentimentos que o ato de falar em público desperta, ou seja, toda vez que eu vou falar em público, eu tremo. Toda vez que eu vou falar em público, eu gaguejo. Toda vez que eu vou falar em público, eu tenho medo do preconceito do que as pessoas vão achar de mim. Deixe sua mente aberta e registre esses sentimentos, tá? E por que eu estou falando de tudo isso, pessoal? Vocês estão fazendo técnico aí, curso técnico, geralmente aí para a área de recursos humanos, e a gente sabe que para você trabalhar no setor de recursos humanos, de certa forma, não digo sempre, você vai precisar lidar com os funcionários. E possivelmente você vai precisar falar em público para dar um recado, para dizer, para passar alguma informação de que a folha de pagamento teve alteração, de que teve o benefício de assistência médica que foi alterado, ou seja, vai ter uma hora que você vai precisar falar em público. E eu sei que, às vezes, para algumas pessoas, isso é uma barreira. Então, registre tudo aquilo, todos os sentimentos que acontecem quando você vai falar em público.
E aí você vai tomando as soluções. Então, o outro ponto é você traçar metas de curto, médio e longo prazo. Então, pera lá. Eu tenho dificuldade na escrita. Qual vai ser a minha meta? Minha meta agora é estudar um pouquinho mais sobre português, sobre redação. É falar em público. Então, cada dia um pouquinho mais eu vou pedir uma oportunidade para me falar alguma coisa quando estiver tendo uma reunião na empresa. Então você vai traçando as suas metas, tá? De curto, médio e longo prazo. Você também precisa definir e planejar estratégias facilitadoras, ou seja, defina e planeje estratégias que são fáceis de você conseguir fazer. Ou seja, então eu tenho o problema da escrita. Então, peraí, qual vai ser a meta? Cada dia eu vou estudar um pouquinho mais. Então, eu sei que toda quarta tem reunião na empresa. Então, na reunião de quarta, eu vou procurar traçar uma meta, que vai ser fácil. Eu vou tentar pedir para que eu fale apenas uma palavrinha só na reunião. E aí você vai traçando esses planos, essas estratégias. Criar métodos para medir os resultados que evidenciem a conquista dos objetivos, ou seja, crie metas e vai evidenciando, poxa, olha como eu estou progredindo na minha maneira de se comunicar, como eu estou mais assertivo na minha maneira de passar um e-mail, eu não estou deixando dúvidas quando eu vou passar e-mail, eu estou escrevendo, redigindo melhor, então vai traçando aí, medindo os seus resultados. Praticar o exercício contínuo da comunicação, ou seja, procure sempre se comunicar, seja na escrita, seja na fala, seja na maneira de se expressar, seja no convívio com as pessoas, na organização. Sempre pratique o contínuo ato da comunicação, tá? Um outro ponto que eu quero levar agora aqui para vocês é a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E o que é a comunicação verbal? A comunicação verbal é aquela que acontece por meio do uso da palavra, seja escrita, falada ou pela linguagem de sinais. Então, a comunicação verbal é muito fácil. É aquela que eu estou falando, que eu estou escrevendo, passando e-mail. Então, essa é a comunicação verbal. E aí nós temos a comunicação não verbal, que é aquela que acontece quando a mensagem é transmitida pelo movimento do corpo. Expressões faciais, gestos, postura, tom de voz. Então essa é a comunicação não verbal. E a comunicação não verbal, ela pode ser classificada aí em 8 categorias. Nós temos o ambiente físico, é uma maneira de você fazer uma comunicação não verbal. Suponhamos que você tem uma reunião com a sua chefe todas as terças-feiras, todas as terças, às 8 da manhã. Então, toda terça, a sua chefe chega e fala: Fulana ou Fulano, nós temos uma reunião terça, às 8. Na onde vai ser? Vai ser aqui mesmo no setor. E aí tem a reunião todas as terças. Você sabe que é sempre no setor a reunião, onde tem os funcionários ali perto, tranquilo. Aí, de repente, essa sua chefe pega e fala: Fulano ou Fulana, vamos fazer uma reunião na terça-feira, às 8, lá na sala de reunião. Aí você já fica: poxa, ela tá me chamando para fazer a reunião na sala de reunião. Então, é algo mais privado. Então, ela vai falar alguma coisa mais séria. Então, você percebe que a comunicação não verbal também é pelo ambiente físico. E aí, continuando, o posicionamento do corpo é uma comunicação não verbal, a postura, gestos das mãos, expressão facial e tom de voz, o vestuário e as roupas também é uma maneira de comunicação não verbal, e o espelhamento ou report aí. O que é esse espelhamento da comunicação não verbal? É você pegar todos os gestos que uma pessoa está fazendo,
o que ela está falando, o tom de voz, e verificar na onde ela está ali. Por exemplo, a sua chefe está com um tom de voz mais sério, ela está com um tom de voz que ela está descontente com alguma situação. Então você vai fazer um espelhamento. Poxa, ela ficou com esse tom de voz quando ela falou sobre os relatórios os relatórios de folha de pagamento. Então, eu sei que eu tenho que melhorar nisso. É você pegar ali as situações que o interlocutor, que a pessoa que está se comunicando, e extrair aquilo para você de melhoria. É mais ou menos isso. Pessoal, a comunicação não verbal, ela é interessantíssima, porque a gente vê que o corpo fala. Reparem nessa imagem desta moça. Aí nós temos 4 expressões dela, tá? A primeira, o que vocês poderiam falar que ela está aí? Ela está com as 2 mãos aqui, com as mãos, né? Assim, olhando para o lado. De certa forma, parece que ela está aí meia entediada, certo? A segunda expressão que ela está com uma mão no queixo, olhando para o lado. Parece aí que ela está... O que vocês podem falar que ela está? Ela está expressando o que aí? Parece que ela está expressando que ela está meia pensativa, né? E a terceira expressão dela, parece que ela está no mundo da lua ali. Tipo, não está prestando muita atenção. E a última expressão, ela está sentada corretamente, com uma postura adequada, sorrindo, olhando para frente. Ou seja, se você estivesse na frente desta moça e ela tivesse com a primeira expressão, o que você ia pensar dela? Ou com a segunda, com a terceira? Com certeza você iria pensar vários tipos de situações aí, né? Mas se a moça está com uma expressão correta, está ali com o marketing pessoal dela correto, com certeza ela vai ter uma comunicação mais assertiva. Conseguiram entender um pouquinho aí? E aí nós podemos continuar falando do que é a comunicação formal, que é um formato constituído de canais e meios de comunicação definidos de forma consciente e esclarecido, e a comunicação informal, que consiste em conjunto de canais não oficiais que surgem através de uma necessidade de comunicação mais ágil e não engessada. Ou seja, pessoal, o que isso quer dizer? Nós sabemos que nós temos a comunicação formal, que muitas vezes é utilizada dentro das organizações. Eu preciso agir com a formalidade possível, a melhor formalidade possível quando eu vou passar um e-mail, quando eu vou falar em um ambiente profissional com o meu chefe, com o meu superior. E nós temos a comunicação informal, que acontece também nas organizações, mas é um meio mais ágil, menos engessado, mais informal ali, para que a gente possa passar alguma comunicação, transmitir alguma informação. Eu vou passar um WhatsApp para fulana, e aí é algo informal. Mas aí quando a gente fala, eu vou passar um e-mail para fulana, a gente já pensa em algo mais formal. E o que a gente pode extrair disso, da comunicação formal e informal, pessoal? Ambas as comunicações, elas devem ser levadas sempre para o âmbito construtivo. Não é porque a comunicação ela é informal que a minha comunicação não vai ser construtiva, pensando a nível organizacional. Lembre-se, o meu marketing pessoal, ele diz muito para que eu tenha uma comunicação assertiva, tá? Então, você precisa ter um âmbito construtivo quando você vai ter uma comunicação ou vai se comunicar. Eu quero falar um pouquinho também dos fluxos da comunicação, que a comunicação nas organizações possui um fluxo de direção e sentido, e ele divide-se em 5 tipos. Nós temos o primeiro fluxo aí da comunicação, que é a comunicação descendente, que é aquela que parte
dos cargos mais elevados para que vá para os funcionários operacionais. É uma comunicação descendente, desculpa, é comunicação descendente. A outra comunicação é a comunicação ascendente, que é quando vai dos níveis mais abaixo da organização para que seja passada para os cargos mais elevados. Temos aí a comunicação lateral, que é a troca de informações entre os mesmos níveis de organização. Então, eu tenho uma comunicação ali com os mesmos níveis das funções ali, eu tenho uma comunicação lateral. Uma comunicação transversal, que ocorre entre áreas ou departamentos, setores diferentes da organização. Então, eu sou do RH, eu vou se comunicar com o setor da logística. Então, é uma comunicação transversal, certo? E o outro tipo é a comunicação circular, que ocorre entre empresas e públicos-alvos diferentes, tá? Então esse é o fluxo aí da comunicação. Nós vamos falar um pouquinho de barreiras à comunicação assertiva. Nós temos algumas barreiras aí. A primeira barreira são as formas de vincular as palavras. Isto é muito pesado, porque se nós não conseguimos escrever bem, escrever de maneira assertiva, isso vai gerar um problema muito grande. Principalmente no setor de recursos humanos, no setor de RH. Porque qualquer palavrinha mal colocada gera uma dor de cabeça imensa para os funcionários. De repente você está passando um e-mail ali e escreve alguma palavra errada e o funcionário já entende totalmente errado e aí vai passar para outros funcionários e aí gera um conflito muito grande, tá? Uma outra barreira é filtrar a informação de forma negativa, ou seja, foi te passado uma situação, você filtra de forma negativa. Nós vamos ver um exemplo aí na frente que vai ser bem legal, mas você acaba filtrando de forma negativa a informação que você recebe. Um outro ponto de barreira à comunicação assertiva é a falta ou excesso de credibilidade do transmissor da informação. Isso é muito importante. Quando nós vamos passar algo para alguém, temos que ter credibilidade do que estamos falando, tá? Temos que sempre ter a segurança daquilo que eu estou falando. Se você não tem segurança do que você está falando, não tem credibilidade, não transmita a imagem. Desculpe, não transmita a mensagem, porque vai dar problema. Não transmita a informação. Não tem credibilidade, não tem segurança, não sabe do que você está falando, nem transmite a mensagem, porque vai dar problema. Vai ser uma barreira da sua comunicação assertiva. O outro ponto de barreira da comunicação assertiva é a sobrecarga de informação, sem o cuidado de distinguir cada assunto, ou seja, você é do setor de recursos humanos aí, mais um exemplo, ou do setor financeiro, que seja. Mas vamos pegar aí o exemplo do setor de recursos humanos. Você tem a informação para passar aos funcionários da empresa. Então, eu tenho que passar informação sobre o desconto que vai ocorrer na folha de pagamento, sobre o benefício do Vale Transporte, que sofreu alteração e teve um reajuste, sobre eu vou ter que informar da questão da inteligência emocional, vou ter que informar sobre o comportamento organizacional, eu vou informar sobre outro benefício que vai entrar e eu vou passar um e-mail e vou explicar para todos. Sobrecarga de informação. Não, separe. Primeiro eu vou falar só do reajuste da folha de pagamento. Passa a informação, comunica. Eu vou passar agora a mudança
na questão do plano de saúde. Explique tudo o que vai acontecer, seja a comunicação por e-mail, seja a comunicação lá no quadro de aviso, seja de reunir os funcionários e explicá-los, mas não misture os assuntos, porque senão você vai ter uma sobrecarga e não vai ter uma comunicação assertiva e isso vai ser uma barreira para você. Tá, pessoal? E aí, para a gente superar essas barreiras da comunicação assertiva, são necessários alguns cuidados. Quais cuidados? Primeiro, esclarecer as ideias antes de comunicá-las. É aquilo que eu falei. Esclareça tudo. Se você não tem segurança, não comunique. Deixe tudo bem esclarecido para que você possa transmitir a mensagem. Outro ponto, motivar o receptor a prestar atenção e interagir na comunicação. Motive a pessoa que está te ouvindo a prestar atenção no que você está falando. Ou seja, faça com que a pessoa olhe ali a mensagem escrita ou escute você, mas que ela possa interagir, que ela possa entrar dentro do problema da comunicação ali, para que ela se envolva e aí vai prender a atenção dela e a pessoa vai conseguir entender melhor porque ela vai estar dentro ali prestando atenção da situação. Um outro ponto é aguardar a transmissão total da mensagem. Então, quando você transmitir a mensagem, você tem que esperar a mensagem ser passada totalmente. Não, vamos supor, eu só li, a mensagem tem 5 linhas. Eu li a primeira linha, eu já vou resolver esse problema, porque não, aguarde a transmissão total da mensagem para que você possa agir, tanto ouvindo, se você está recebendo um comunicado, alguma informação, tanto se você está passando a mensagem. Tá bom, pessoal? Um outro ponto é adaptar-se ao estilo de comunicação. Qual vai ser o público que eu vou se comunicar? Quem são as pessoas? De que maneira que vai ser mais assertivo falar com determinado público, se são funcionários, se são clientes, se já é a alta gestão. Então, se adapte ao estilo da comunicação para que a sua comunicação seja assertiva. Aí eu quero falar para vocês aqui de 4 técnicas para controlar os sentimentos. Nós já estamos chegando ao final da aula aí, e aí eu quero falar para vocês 4 técnicas para controlar seus sentimentos e contribuir para o auxílio de um comportamento assertivo. Nós vamos ver aqui essas 4 técnicas, tá? Primeira técnica é a técnica de registrando. É você registrar uma atitude verbal, facial, corporal que permite ao interlocutor perceber que você está escutando o que ele está dizendo, sem emitir nenhum julgamento ou demonstrar nenhuma emoção. Então nós vemos essa imagem aí. O que parece aqui é que o rapaz de camisa clara, ele está falando algo para o rapaz de camisa escura. O rapaz de camisa escura, ele está ali parado, aparentemente ouvindo o que o rapaz de camisa clara está falando, e aí ele está registrando tudo o que o rapaz está falando. A maneira dele agir, de se comportar, a expressão facial, o que ele está dizendo. Nesse primeiro momento, você não vai emitir nenhum julgamento. Você só vai registrar, tá? Porque isso vai ser um exercício para que você possa controlar os seus sentimentos para que depois você tenha uma comunicação assertiva. O segundo ponto é a sondagem. Então, nessa técnica, o indivíduo ele se manifesta fazendo algumas perguntas para tentar compreender o que exatamente está acontecendo. Um funcionário chegou desesperado, um exemplo, lá no setor de RH, nervoso, agressivo, porque não está, meu salário caiu errado, minha folha de pagamento veio totalmente errada, e ele começa a esbravejar. Primeiro, registre, sem nenhuma emoção,
registre o que ele está falando, não julgue-o. Depois, faça uma sondagem, faça perguntas específicas. Fulano, você teve alguma falta no mês passado? Teve algum desconto do mês passado? Vai fazendo perguntas pontuais, vai sondando a pessoa para que vocês possam chegar numa solução conjunta. O terceiro ponto é afirmar a sua posição, que é um dos maiores problemas para as pessoas propensas a atitudes passivas e submissas nesse processo de comunicação. Então, você tem que afirmar a sua posição, quem você é, que você está ali para resolver o problema da pessoa. Mas se você é uma pessoa passiva, submissa, você muitas vezes vai ter dificuldade de assumir essa posição. Mas você tem que afirmar a sua posição de que você está ali, você é um profissional qualificado e que você vai tentar da melhor maneira possível resolver o problema desse funcionário. E um outro o quarto ponto é a técnica de trocar ideias, de você começar uma conversa. Lembre-se, se a pessoa chega agressiva para você lá, primeiro, não quero conversar com você em pé, sente-se aqui, vamos conversar. E vai fazendo essas 4 situações para que você controle os seus sentimentos. Pessoal, nós que somos do setor de recursos humanos, nós não devemos perder o controle dos nossos sentimentos. Nós temos que ter esse controle emocional. Porque se o funcionário chega esbravejando, eu também vou falar com ele assim, assim, assim. Não. Registre as expressões do funcionário, faça sondagens, pequenas perguntas, afirme sua posição de que você está ali para resolver os problemas e você é um profissional qualificado, e a técnica de trocar ideias e conversar e saber o que está acontecendo, e assim você terá uma comunicação assertiva. Certo, pessoal? A conclusão dessa disciplina e o que eu quero trazer para vocês é uma ilustração que nós devemos saber que nós temos que ter uma comunicação assertiva. Essa imagem é muito interessante de uma comunicação que pode ocorrer. Vamos ler juntos aqui. Aqui tem um setor, é um escritório, e aí chega o chefe, estica o braço e vai entregar algo para o funcionário. Ele fala: Zé, quero o número deste pedido. Aí o funcionário que está passando, ele escuta mal e fala: despedido? Aí o rapaz que está no bebedouro: o Zé? Aí as outras pessoas do outro setor já: o quê? O Zé está despedido? Aí o outro rapaz: eu também. Aí o outro rapaz fala: o Zé e o Tadeu estão despedidos? Aí o outro rapaz já sai espalhando para todo mundo: nós todos vamos ser despedidos. Olha o burburinho, olha a situação que aconteceu aqui de uma comunicação não assertiva. Isso resume muito bem o que nós falamos na aula. A pessoa não filtrou a informação, não tinha segurança, a pessoa não foi assertiva e foram espalhando, não escutaram bem, já entraram em desespero, não controlaram os seus sentimentos e as suas emoções e a comunicação não foi assertiva. Notem que é muito importante que tenhamos uma comunicação assertiva, pessoal. Nós do Recursos Humanos vamos se deparar com situações totalmente adversas, situações que nós vamos ter que acalmar, às vezes, o funcionário, acalmá-los com situações indigestas, quando se dizem comunicados. Então, nós precisamos ter, da melhor maneira possível, uma comunicação assertiva, seja no setor de recursos humanos, seja no setor administrativo, seja no setor de logística, seja no setor financeiro, seja no setor de marketing. De qualquer setor, precisamos ter uma comunicação assertiva. Tá bom, pessoal? Agora, para a gente finalizar, vocês terão atividade aí no final da aula
tá? Vocês podem clicar aí no Google Forms e responder as atividades. São 5 são 5 questões. A primeira questão é: o que é comunicação assertiva? A segunda, a comunicação pode ser dividida em 4 níveis. Quais são eles? Lembre-se dos 4 níveis que eu falei: intrapessoal, interpessoal, e aí vai. São os 4 níveis. Eu quero que vocês expliquem aí, falem os 4, expliquem cada um deles. A terceira questão é: cite e explique 2 barreiras existentes no processo de comunicação. Eu falei um pouquinho de algumas barreiras da comunicação assertiva, então cite 2 barreiras e explique. A quarta questão é: como a comunicação não verbal pode afetar em uma negociação ou transmissão de uma informação. Lembra-se que eu falei um pouquinho da comunicação não verbal, daquela menina que estava com uma postura assim e tal, que são 4 posturas que a menina estava ali? Então, eu quero que vocês aí possam falar como que a comunicação não verbal pode afetar em uma negociação ou em uma transmissão de informação. E por último, a quinta questão: quais técnicas são necessárias para controlar seus sentimentos e contribuir para o auxílio de um comportamento assertivo? Explique cada uma delas com suas palavras. Ou seja, eu falei dessas 4 técnicas aí, são 4, tá? De controlar os sentimentos. Lembram que eu falei agora há pouco? A sondagem, eu falei de registrando, enfim, são essas técnicas aí. Tudo bem, pessoal? Eu espero que a aula tenha sido produtiva, foi um pouquinho longa, mas eu creio que será de bastante valia para todos, tá? Eu espero vocês na semana que vem. Dúvidas é só entrar em contato comigo, tá bom? E fiquem bem e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.